algumas pessoas parecem atrair manipuladores com tanta frequência? Por que certas pessoas entram em relacionamentos abusivos, conseguem sair deles, e algum tempo depois acabam vivendo praticamente a mesma história de novo? Por que alguém continua ao lado de uma pessoa que mente, controla, desrespeita e faz mal? E mesmo enxergando tudo isso, será que essas pessoas são tão ingênuas? Será que são mais fracas? Ou será que essas pessoas simplesmente elas escolhem mal? Ou será que existe alguma coisa acontecendo por trás de tudo isso que a maioria das pessoas acaba não percebendo? Talvez talvez a resposta esteja em uma palavra que quase sempre aparece nessas histórias, mas raramente recebe a atenção que merece: a carência. Mas não aquela carência comum, aquela carência simplista, como ela costuma ser entendida. Eu acho que a gente está falando de uma necessidade emocional tão grande que muitas vezes altera a forma como a pessoa interpreta a realidade, julga comportamentos e constrói relacionamentos. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Por que pessoas carentes costumam se tornar alvos tão frequentes de manipuladores? O que existe por trás dessa dinâmica? E por que entender esse mecanismo pode mudar completamente a forma que você enxerga certas relações? Existe uma frase muito repetida quando o assunto é manipulação emocional: fulano caiu porque é ingênuo. Mas a verdade é que a maioria das vítimas de manipulação não é composta por pessoas ingênuas. Muitas vezes são inteligentes, experientes, observadoras e perfeitamente capazes de perceber quando alguma coisa está errada. O problema é que existe uma diferença enorme entre perceber um problema e estar disposto a enfrentar as consequências de enxergá-lo. E é aqui que a carência entra em cena. Porque a carência não costuma afetar a inteligência de ninguém. Ela afeta o julgamento. Quando uma pessoa está emocionalmente bem resolvida, ela tende a analisar os relacionamentos de forma mais equilibrada. Ela consegue observar atitudes, avaliar comportamentos e tomar decisões difíceis quando necessário. Mas quando existe uma necessidade emocional muito grande, a lógica ela começa a perder espaço. A necessidade passa a interferir na forma como a realidade ela é interpretada. A pessoa deixa de enxergar apenas quem está na sua frente e começa a enxergar aquilo que gostaria que estivesse ali. E essa diferença ela acaba mudando tudo. Muitas vezes o manipulador ele não conquista a vítima porque é extraordinariamente inteligente. Ele conquista porque oferece exatamente aquilo que a outra pessoa está desesperada para receber. Sei lá, pode ser atenção, pode ser validação, pode ser companhia, pode ser aquela sensação de finalmente ser importante para alguém. E quando alguém encontra aquilo que, sei lá, procurava há anos, a pessoa acaba abaixando a guarda, né? Isso é um dos pontos mais perigosos da carência emocional, porque ela acaba criando urgência. E pessoal com urgência emocional costumam tomar decisões que não tomariam em momentos de equilíbrio. E é por isso que tantos relacionamentos problemáticos não começam de forma problemática. Eles começam bem, muito bem, pra falar a verdade. Aliás, eu acho que muitas vezes eles começam melhor do que qualquer relacionamento anterior. Porque existe atenção, existe presença, existe intensidade, existe aquela sensação que finalmente apareceu alguém especial. O problema é que a intensidade não é a mesma coisa que profundidade. E muita gente acaba confundindo essas duas coisas. Profundidade leva um tempo para ser construído, né? Intensidade ela pode ser criada, sei lá, em alguns dias. E o manipulador ele sabe disso. Ele entende que pessoas carentes não estão apenas procurando alguém. Elas estão procurando uma sensação. A sensação de pertencimento, a sensação de importância, a sensação de não estarem sozinhas. E quando alguém se torna dependente dessa sensação, começa a fazer concessões. Primeiro aquelas concessões pequenas, e depois maiores. Depois acabam fazendo concessões que jamais nem imaginou fazer. E é nesse momento que muita gente de fora olha para essa situação e pensa: como essa pessoa não percebe o que está acontecendo? Mas quase sempre, na verdade, ela está percebendo. O que acontece é que reconhecer o problema significa correr o risco de perder aquilo que se tornou emocionalmente indispensável. E para quem está profundamente carente, a possibilidade da perda pode parecer mais assustadora do que o próprio sofrimento. Por isso, tantas pessoas justificam comportamentos que são injustificáveis. Por isso, tantas pessoas permanecem em relações que claramente não fazem bem. Não porque gostam de sofrer,
mas porque temem o vazio que acreditam que encontrarão do outro lado. Talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Muitas vezes a pessoa não está presa ao manipulador. Ela está presa à necessidade que sente dele. Enquanto essa necessidade continuar existindo, a troca de parceiro raramente resolverá o problema. Porque manipuladores sempre existirão. Pessoas controladoras sempre existirão. Oportunistas sempre existirão. A verdadeira proteção, ela não nasce da capacidade de identificar todos eles. Isso eu acho que seria impossível. Eu acho que a verdadeira proteção nasce quando alguém aprende a não precisar desesperadamente daquilo que eles oferecem. Porque existe uma diferença muito grande entre desejar afeto e depender dele. Quem deseja pode escolher. Quem depende só aceita. Quem deseja consegue ir embora quando é necessário. Quem depende encontra motivos para ficar lá, para permanecer. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas passam a vida inteira repetindo os mesmos relacionamentos. Apenas mudam nomes e rostos. No final, a grande pergunta não é como eliminar os manipuladores do mundo. Eu acho que a pergunta certa seria: o que dentro de você tá tão sedento por atenção, aprovação ou afeto que acaba entregando espaço para qualquer pessoa que promete oferecer isso? Porque a resposta para essa pergunta vale mais do que qualquer conselho sobre relacionamento. Ela não muda apenas quem entra na sua vida, ela muda quem permanece nela.